Olá, pessoal, eu sou a Mariana e agora a gente vai fazer algumas observações sobre a função seno, a função que a Carol construiu junto com vocês no GeoGebra. Então vamos lá. Aqui eu tenho a função construída, certo? Que foi o que vocês já fizeram aí no GeoGebra, certo? Então vamos lá. Vamos entender melhor a nossa construção. Então, qual que é a primeira observação que podemos fazer aqui? Que o círculo C, que construímos inicialmente lá no primeiro passo, pode ser visto como ciclo trigonométrico, já que por construção o raio é igual a 1 centímetro. Podemos observar, gente, aqui na nossa construção, ó. Olha o raio do nosso ciclo. Ele tem raio 1, correto? Então, vamos para a próxima observação. Sabemos que o segmento AB mede 1 centímetro por construção, ou seja, a hipotenusa do triângulo ABC mede 1 centímetro. Então, vamos lá. O segmento AB mede 1 centímetro. Aqui, ó, o segmento AB ele está aqui e a gente pode ver que ele é um raio do nosso ciclo. Então, ele mede 1 centímetro por construção e ele é também a hipotenusa do nosso triângulo ABC. Próxima observação. O triângulo ABC, podemos encontrar o seno do ângulo alfa, calculando a razão da medida do cateto oposto pela hipotenusa. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, a forma que a gente vê isso. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas vamos pensar agora, ó. O cateto oposto do ângulo alfa é dada pela medida do segmento BC. Então, a gente sabe que o cateto oposto é o segmento BC. E a hipotenusa? A hipotenusa já foi falado na observação aqui em cima, ó, que é o segmento AB. Então, vamos ver aqui, ó. BC é o nosso cateto oposto e a hipotenusa é o nosso segmento AB, certo? Próxima observação. Na construção acima, vemos que o valor do seno é dado pela razão entre BC, que é o cateto oposto, e AB, que é a nossa hipotenusa. E como a medida de AB sempre é 1, concluímos que o seno de alfa é igual a BC. Então, aqui eu coloquei na formulinha para ficar mais fácil, ó. Seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é o quê? BC. E a hipotenusa? AB, certo? Só que a minha hipotenusa, que coincide lá com o meu raio, é sempre 1. Então, o que eu posso tirar disso daqui? Que o meu seno de alfa é igual ao meu segmento BC. Então, vamos observar aqui, ó. O meu seno de alfa é igual ao meu segmento BC. Próxima observação. Dessa forma, o seno é dado pela coordenada y no ponto B, ou seja, y de B. Ó, muita atenção aqui, ó. Muita atenção. O meu segmento BC é esse aqui, correto? O meu ponto y de B é a minha projeção desse meu ponto B no meu eixo y, que é o meu eixo do seno, certo? A Stephanie já comentou isso com a gente lá no comecinho da aula. Continuando, como a função leva cada ângulo em seu respectivo seno, temos que o ponto F, que foi que a gente digitou lá no comando, na construção da função seno, é igual a alfa y de B, que representa a trajetória da função seno. E por último, na nossa construção, a função que o ponto F traça nos mostra o gráfico da função seno entre 0 graus até 360 graus, visto que é nesse intervalo que o ângulo alfa varia, correto? Então, vamos observar aqui mais uma vez, ó. Aqui eu tenho o meu segmento BC, a minha projeção do meu ponto B no meu eixo Y, meu eixo do seno, vai ser y de B, e essa trajetória que vai correr aqui o meu ponto F é exatamente a minha função
seno de 0 graus até 360 graus, correto? Muito obrigada, pessoal. Agora a Vitória vai continuar com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e agora nós vamos dar continuidade à oficina explorando a função seno. A função trigonométrica seno, ela é definida dos reais nos reais, que associa cada número real x ao seu seno, com a imagem no intervalo de -1 a 1. Nós podemos multiplicar e somar algumas constantes na função e, a partir disso, conseguimos observar algumas alterações no seu gráfico. Aqui embaixo nós colocamos um plano cartesiano com o eixo das abscissas graduado em π e o gráfico da função f de x igual a c mais a seno de bx. Então, nós temos aqui nessa função uma constante c somando a função seno, a constante a multiplicando ela e a constante b multiplicando o argumento. Nós vamos ver o que cada uma dessas constantes vai modificar na função seno original. Então, vamos descer aqui para o nosso plano. Usando aqui os controles deslizantes que nós colocamos dessas três constantes, nós conseguimos ver o que acontece quando nós alteramos elas. Porque quando elas são c igual a 0, a igual a 1 e b igual a 1, nós temos a nossa função seno original. Mas o que será que acontece se o c não for igual a 0, for um número maior ou um número menor? A mesma coisa com a constante a, se ela não for igual a 1 ou o b não for igual a 1. Como que vai ficar o gráfico dessa função? É isso que nós vamos ver aqui embaixo no nosso plano cartesiano. Então, para começar com a constante c, nós vemos que se a gente usar o controle deslizante, se nós aumentarmos o número aqui, não for mais 0, for um número maior, a função, o gráfico da função, ele se desloca verticalmente. Ele sobe em relação ao eixo y. Da mesma forma, se a gente diminuir o número, ele não for mais 0, mas for um número menor que 0, ele desce, o gráfico da função desce em relação ao eixo y. Ou seja, conforme a gente modifica a constante c, ela se desloca verticalmente. Ela pode subir ou descer em relação ao eixo y, de acordo com o valor que ela vai receber. Agora, analisando a constante a, nós vemos que ela está multiplicando a função. Então, nós alteramos a amplitude ao modificar o valor da constante a. Dessa forma, se nós mexermos aqui no controle deslizante, nós vemos que a imagem desse gráfico está se diferenciando. Ou seja, conforme nós mexemos, nós alteramos a constante a, nós alteramos a amplitude do gráfico. Agora, analisando a constante b, nós sabemos que ela está multiplicando o argumento da função, então nós alteramos o seu período, ou seja, o intervalo de repetição dessa função. Se nós multiplicarmos um número maior que 1, por exemplo, mais rápido a função vai completar o seu ciclo. Da mesma forma que se o número for menor que 1, ele vai demorar um pouco mais para completar esse ciclo. Certo? Então, aqui vocês podem analisar, a professora pode pausar o vídeo e dar um tempinho para vocês analisar mais aqui, explorar os controles deslizantes e o que altera na função. E depois a gente vai ter um questionário aqui embaixo. Depois que vocês despausarem, a gente continua. Então, pessoal, espero que vocês tenham investigado mais, tenham explorado mais os controles deslizantes, o que ele altera e modifica no gráfico. Agora, voltando, deixando as nossas constantes da forma inicial, lá para a função seno ficar da forma original, sem nenhuma alteração, ou seja, o c igual a 0, o b igual a 1, o a igual a 1 e o b igual a 1, a gente vai responder as questões que tem ali embaixo e depois vocês podem alterar de novo o controle deslizante, colocar os valores que vocês quiserem e responder novamente as questões. Então, ó, aqui nós temos a nossa função seno original, sem nenhuma modificação. Aí a gente vai responder as questões que está aqui embaixo. Quais são as raízes dessa função? Ou seja, quais são os valores de x em que f de x é igual a 0? A gente sabe que a raiz de uma função é quando ela corta o eixo x, né?
Então, quais são as raízes dessa função? Vocês podem trazer mais para cá e colocando as raízes. A gente vê aqui, ó, 0, π, 2π, enfim. Aí vocês vão fazendo sozinhos. A segunda questão, qual é o maior valor que a função pode atingir? E o menor? Ou seja, qual é o mínimo e qual que é o máximo dessa função? Aí vocês analisam aqui no gráfico e respondem também. Quando a função atinge o maior valor, seu ponto máximo, e quando ela atinge o menor valor. Novamente, a gente volta aqui no gráfico, analisa e responde. E depois que a gente alterar as constantes, a gente responde novamente. A função, ela se repete em algum momento? E quando isso ocorre? Quais são os períodos dessa função? A outra questão é em quais intervalos a função tem valores positivos e em quais ela tem valores negativos. Como nós vimos já, a função ela tem valores positivos quando o gráfico dela está acima do eixo x e valores negativos quando ela está abaixo do eixo x. Então, em quais valores a função tem positiva e em quais valores a função é negativa? Em qual intervalo? E a função, ela é crescente ou decrescente? Então, nós deixamos aqui essas questõezinhas. Vocês respondem primeiramente com as constantes sendo c igual a 0, a igual a 1 e b igual a 1, que é a função sem modificação nenhuma. Depois vocês alteram e respondem novamente para ver o que acontece, se tem diferença nas respostas e assim por diante. Tá bom? Espero que tenham gostado e bons estudos.